E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Igor Guedes, analista aqui de papel e celulose da Genial. A gente vai falar um pouco sobre um projeto com algumas mudanças estruturais que a Klabin anunciou nos últimos dias e também uma alteração na política de dividendos da companhia que, a princípio, é bastante procurada por investidor pessoa física também, por conta aí dos dividendos hum, então a gente vai falar um pouco sobre essas questões, e aí, vamos passar também a nossa visão do que a gente achou em relação a essas mudanças que a companhia apresentou. Pode rodar a vinheta. Bem, o nome do projeto é Projeto Platô. Eh, a gente tem algumas opiniões aqui sobre alguns potenciais riscos que estão, envolvidos dentro do projeto, mas a princípio a visão geral, principalmente a visão relacionada ao curto prazo, aos benefícios de curto prazo, a gente enxerga como algo, bastante positivo para a companhia. Então, a princípio, o que está envolto no objetivo desse projeto? É reduzir a alavancagem. Então, reduzir a dívida líquida sobre EBITDA, né, que é o indicador de alavancagem que a gente acompanha nas empresas. A alavancagem da Klabin tem sido um ponto de crítica por alguns investidores, né, principalmente porque ela, digamos assim, come o resultado operacional, né? Então a empresa às vezes tem crescimento de EBITDA, e aí, por conta de uma despesa financeira muito alta relacionada ao seu endividamento, acaba não conseguindo gerar ganhos ali na última linha, né, que é a linha de lucro líquido. Então, portanto, reduzir essa alavancagem, de certa forma, aumenta a rentabilidade para o investidor. E as questões relacionadas a uma alavancagem mais alta são estruturais do ponto de vista de ser uma empresa com diversos projetos para crescer seus resultados. Então, a princípio, né, ela está envolta dentro de um setor que é capital intensivo, né, então você precisa de terras ali para cultivar os dois tipos de plantações que fazem a celulose, que é o pinus e o eucalipto. Então, a Klabin ela precisa fazer uma boa gestão de terras e, obviamente, essas terras são caras, né, nesse sentido de você ter uma área de plantio. Então, além disso, você tem toda a parte de plantas fabris, né, onde você precisa transformar essa madeira que você extrai dessas terras em celulose, e além das plantas de celulose, de fabricação de celulose, você ainda tem as plantas de fabricação de papel e embalagem, já que a Klabin é uma companhia verticalizada nesse sentido. Então, ela é uma companhia de papel, com papel e celulose integrada, que a gente chama, né? Então, ela produz a celulose própria e com a celulose própria faz ali a fabricação de papel e embalagens. Diferente um pouco de Suzano, que é uma empresa que, embora tenha uma divisão de papel dentro do seu negócio, é uma empresa muito mais voltada para a exportação da celulose, né? Então, aí os objetivos da Suzano são ligados a venda direta da celulose de mercado e não necessariamente a conversão dessa celulose em papel e embalagens. Então a Klabin tem um objetivo um pouco diferente da Suzano nesse sentido, justamente por ser mais verticalizada e ter um percentual de EBITDA sobre o segmento de papéis e embalagens maior do que, inclusive, o peso do EBITDA do segmento de celulose. Então, assim, a ideia aqui do projeto é reduzir essa alavancagem. Então, como é que ela reduziria essa alavancagem? Essas terras que eu mencionei no início, ela está vendendo o direito de uso dessas terras para 4 SPEs, né? O SPEs é o termo que a gente usa para sociedade de propósito específico. E ela vai ser sócia nessas SPEs de um TIMO, né? Que é um Timber Investment Management Organization. É um tipo de fundo de investimento que é focado especificamente em ativos florestais. Tá? Então a gente vai ter ali
uma, digamos assim, uma liberação relacionada a ativo biológico que está contabilizada dentro do balanço patrimonial da companhia, uma vez que ela está cedendo esses direitos de uso dessas terras para um terceiro, né? E a princípio, dentro dessa operação, esse terceiro, que são essas SPEs, elas vão ser controladas pela própria Klabin, com uma participação minoritária do Timo. Tá? Então, a ideia aqui é que, embora ela esteja, de alguma forma, cedendo o direito de uso dessas terras, ao mesmo tempo ela ainda continua controlando essas terras, porque ela vai ser a controladora dessas 4 SPEs. Tá? Mas, de qualquer forma, também ela está tendo uma sócia nesse negócio que até então ela não tinha. E justamente por conta dessa sociedade que ela está fazendo com o Timo, ela está recebendo um recurso para entrar dentro do caixa dela por conta desse direito de uso dessas terras, né? Cedendo esse direito de uso dessas terras. Então, o valor de caixa que vai entrar é 1,8 bi, pagos em 2 parcelas. Então, a primeira parcela a ser recebida no primeiro trimestre de 2025 e a segunda parcela no segundo trimestre de 2025. A princípio, também você tem uma opção de receber mais 900 milhões, tá? Que são linkados ali com cumprimento de determinadas cláusulas que estão em contrato, né? O que a gente chama de earn-out em relação a uma operação de fusão e aquisição. Considerando esse valor, tá, que ela vai receber, ela conseguiria baixar a alavancagem, tá, em menos 0,3 vezes. Então, só para vocês entenderem qual é o contexto de alavancagem da Klabin, ela fechou o trimestre passado, né, que até então, né, os resultados do terceiro trimestre vão ser divulgados apenas na semana que vem, então o último dado realizado que nós temos é do segundo trimestre de 2024, na data que está sendo gravado esse vídeo. Então, até então, a alavancagem dela é 3,2 dívida líquida EBITDA. Porém, né, no ano passado, ela anunciou um projeto, que a gente chama de projeto KET, que ah, é um projeto de aquisições de terras de uma outra companhia de celulose que se chama Arauco, certo? Esse gasto para adquirir essas terras é de 5,8 bi. Ou seja, essas terras que ela está comprando por 5,8 bi, elas vão ser agora redirecionadas para essas 4 SPEs aqui que nós comentamos, certo? Com controle da Klabin e participação da Timo. Então, olhando aqui para questões de alavancagem, o pagamento por esse projeto KIT, que é um desembolso de 5,8 bi, vai acontecer agora no 3T24. Tá? Então, essa alavancagem que a gente viu do 2T24 de 3,2 vezes dívida líquida EBITDA, ela vai aumentar. Por quê? Porque ela vai ter no 3T24 um gasto, né, de fluxo de caixa considerável para pagar esse 5,8 bi, que a gente estima que seja em torno de 5,6. Ou seja, ela vai ter um superávit marginal de caixa operacional, tá? E aí, com esse gasto dos 5,8 bi, ela vai ter uma queima de caixa no 3T24, a princípio, pelas nossas estimativas, de 5,6. Quando ela tem essa queima de caixa nesse TRI, com uma relevância desse tamanho, para o tamanho da empresa, né, a gente vai ver essa alavancagem subindo, e a gente estima que chegaria ao final de 24 em 3,7, ou seja, subiria mais ou menos 0,5 vezes dívida líquida EBITDA nos próximos 6 meses, tá? No resultado do 3T24, também o resultado do quarto T24. Então, a gente vai ver essa alavancagem reduzindo em 2025 para 3 vezes dívida líquida EBITDA, ou seja, como eu mencionei antes, uma redução de 0,3 vezes dívida líquida EBITDA por conta do recebimento desses 1,8 bi e do potencial adicional de desembolso da Timo em 900 milhões. Então, assim, a princípio, a redução dessa alavancagem, tá, traz um benefício para a companhia pela redução da percepção de risco que os investidores têm de uma companhia com uma alavancagem muito alta, além de você ter uma incidência de juros menor sobre o pagamento
do endividamento, né. Então, a princípio, o valor a ser desembolsado um valor relevante ali para conseguir reduzir, ajudar a arrefecer a alavancagem da companhia, né, ajudando no processo de desalavancagem, que a Klabin vai iniciar a partir de 2025. Em contraparte, além de da Timo pagar pelos ativos, né, ela vai eh, ela vai receber dividendos, né, da Klabin, então ela está pagando por esses ativos e vai se tornar sócia da Klabin, e se ela desembolsar inclusive os 900 milhões ali adicionais, né, chegando a um valor total de 2,7, né, 1,8 mais 900 milhões, a gente estima que ela teria mais ou menos ali 11 a 12% do capital da Klabin, tá? Ao final do segundo trimestre de 2025. Então, se a gente juntar o fluxo de dividendos que a gente tem estimado pela Klabin e incidir o percentual de 12% de participação sobre esse fluxo de dividendos, a gente vai encontrar o que seria o retorno que a Timo teria no fluxo de recebimento de dividendos, certo? E a nossa surpresa foi que esse retorno é relativamente baixo. Por que ele ficou mais baixo? Porque a companhia também anunciou uma redução da política de dividendos, que a princípio eh, você tinha a política anterior era de 15 a 25% do EBITDA ajustado, e ela reduziu para 10 a 20% do EBITDA ajustado. Então uma redução, né, de 5% em relação ao que era antes, em relação à banda inferior e banda superior desse intervalo da política de pagamento de dividendos. Qual é a consequência disso para o dividend yield da Klabin, tá? Então, em relação ao que a gente tinha estimado, é uma redução, claramente, né, os dividendos serão menores daqui para frente, então uma redução no dividend yield de 2024 para 5,1%, antes a gente tinha uma estimativa de 5,5%, esse dividendo já era baixo esse ano, já era estimado baixo esse ano, porque a gente já estava mirando na banda inferior da política anterior, que era 15%, justamente por conta do desembolso do projeto Caetê que eu comentei, que é os 5,8 bi, tá? Então, a princípio você vai ter ali uma redução aqui em 2024, só que em 2025 e 2026, por exemplo, essa redução ainda é maior, porque aqui a gente já não estava mirando na banda inferior, aqui a gente já estava mirando mais ou menos no meio desse intervalo de 15 a 25%. Então, aqui esse dividendo ele já vai baixar mais, né? Então a gente tinha agora a gente tem uma estimativa de 5,5% e antes a gente tinha uma estimativa de 7% de yield para o ano que vem. E cresce muito pouco em 2026, né, para 5,7 agora, e anteriormente a gente tinha 7,1. Então assim, é uma queda mais ou menos de 1 a 1,5 percentual em relação ao dividend yield, tá? Então outro detalhe que é importante é que nos próximos 5 anos, né, no nosso modelo, a gente não vê a companhia pagando um dividend yield acima de 6,5%. Tá? Então, assim, nos próximos 5 anos, todos os dividend yields da companhia serão inferiores a 6,5% em relação, segundo a nossa estimativa. Né? Então, assim, ao ela reduzir a política de dividendos, né, o que está por trás disso? Ela está pagando menos a Timo pela aquisição, pela transferência do direito de uso dessas terras que eu mencionei. Tá? Então, a rentabilidade que o fundo de investimento que está entrando como sócia dela vai ter é uma rentabilidade baixa via dividendos. Tá? Então, o que a gente está gerando aqui de questionamento é que o que aconteceu foi a princípio pelos nossos cálculos, é um VPL baixo, né, uma rentabilidade baixa via dividendos, então talvez a Timo tente arranjar outras formas de rentabilizar a sua operação para ser rentável para ela. Né? Uma operação de fusão e aquisição é uma operação que tem que ser bom, tem que ser uma operação ganha-ganha, como a gente chama, né, para os dois lados. Né? Então, os lados da Klabin são muito óbvios do que ela está ganhando. Ela está ganhando quase 2,7 bi de caixa, né, se for acionado os 900 milhões do earnout. Além disso, você tem uma redução da alavancagem via esse caixa.
né. A Klabin comentou que ela vai formar com essas SPEs, um contrato, né, de condição de compra de madeira, tá. Então, assim, ela tá antes os terrenos eram dela, então ela iria extrair essa madeira de um ativo próprio, agora ela está cedendo o direito de uso desses ativos para SPEs e vai formar um contrato de compra dessas madeiras, dessa madeira, eh, em relação às SPEs. Então, o que a gente entende é que a Timo ela pode exigir, né, é uma possibilidade, né, nesse momento é difícil dizer, mas a Timo pode exigir mais retorno via o recebimento da madeira, eh, caso o fluxo de caixa de dividendos que ela vai receber não sustentem um bom nível de rentabilidade para ela no projeto, tá. Então, a princípio, o que a gente enxerga é que existe uma dúvida, né, sobre o médio e longo prazo, se esse acordo foi benéfico para a Klabin, porque essas condições desse acordo para a compra de madeira ainda não foram divulgadas pela companhia. Ela só disse que vai fazer, não disse sob quais condições ela vai fazer. Então, a gente não tem ainda a informação de se existe um travamento de preço para esse custo de aquisição de madeira ou não. Então, a princípio, a gente consegue olhar aqui uma situação que, no curto prazo, nos parece bastante positiva para a Klabin, por conta ali de um maior compromisso com a desalavancagem da companhia. E, por outro lado, a gente vê que no médio e longo prazo existe uma dúvida se realmente vai fazer sentido do ponto de vista operacional, porque a gente não tem agora a informação sobre quais são essas condições que a Klabin vai fazer com a Timo, né, com esse fundo de investimento, sobre a compra das madeiras. Tá? Então, o que a gente olha também em relação à política de dividendos é que, embora talvez isso desagrade os investidores, principalmente as pessoas físicas que gostam da Klabin pelo pagamento de dividendos, a gente tinha uma opinião sobre isso, que em alguns trimestres, né, onde a companhia queimava caixa, né, o que a gente chama de free cash flow to equity, né, o fluxo de caixa liberado para o acionista após o fluxo de caixa operacional, após o pagamento também do endividamento, e como eu mencionei, o endividamento da Klabin era alto. Então, existiam alguns trimestres onde esse fluxo de caixa era negativo, ou seja, a empresa estava queimando caixa, e mesmo assim ela estava pagando dividendos, porque ela tinha uma política de dividendos rígida, né, de 15 a 25% do EBITDA, e essa política de dividendos não deixava ela guardar mais caixa, e fazer uma alocação de capital que no nosso sentido, na nossa visão, não fazia sentido, porque a companhia está queimando caixa, não deveria estar pagando dividendos, e ela só deveria pagar dividendos se ela tivesse uma boa rentabilidade de fluxo de caixa para distribuir para os seus acionistas. Então, essa redução do dividend yield, na verdade, ela deveria ser interpretada como uma melhor atitude de alocação de capital da companhia. Isso tem que ser positivo, justamente por isso, porque a companhia está sinalizando que ela tem uma preocupação maior em fazer o percurso de desalavancagem, né? Reduzindo o endividamento dela, pagando esse endividamento, reduzindo esse endividamento e, portanto, se tornando uma empresa no futuro com lucro líquido mais alto do que ela tem hoje, no futuro pagando menos despesas financeiras sobre esse endividamento. Então, é positivo nesse sentido e sinaliza uma postura melhor de alocação de capital do que antes, embora esse curto prazo a companhia fique com um dividend yield menor, e a gente também tem esse questionamento que a gente levanta sobre o lado operacional da compra de madeiras, como a gente mencionou. Mas, no curto prazo, a gente enxerga que a companhia está se comprometendo com desalavancagem mais rápida do que antecipado pelo mercado, e isso pode ser visto como uma sinalização positiva de maneira geral da operação do projeto Platô. É isso, gente. Bem, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários que a gente dá uma olhada depois e responde vocês. E aí a gente se vê num próximo De Frente com o Analista. Valeu, um abraço.